Olá, galera do oitavo ano, aqui é a professora Jaqueline. A nossa aula hoje é de redação. Vamos ver aí sobre o uso da linguagem em textos jornalísticos. Para a meditação de vocês, Romanos 8, 26, que nos diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo de Deus intercede por nós pelas nossas causas. Bem, nós já falamos em sala de aula sobre os gêneros textuais, mas hoje nós iremos retomar o que são gêneros textuais. Será que você que está aí do outro lado relembra? Gêneros textuais são as diferentes possibilidades de construções textuais. Então, cada gênero textual vai ter suas características específicas, suas singularidades. Hoje nós iremos nos ater para as características da linguagem utilizada nos gêneros que circulam na esfera jornalística. Como exemplo de textos que circulam nessa esfera, nós temos a notícia, a entrevista, um assunto que nós já vimos, a crônica também nós já estudamos. Quando nós falamos de linguagem jornalística, algumas características precisam ser observadas. Então, na linguagem jornalística, há a objetividade, que é uma característica que se contrapõe à subjetividade. Mas o que é ser subjetivo? Quando nós falamos em subjetividade, nós estamos falando de uma oportunidade de apresentar opiniões pessoais. Na linguagem jornalística, não há esse espaço. A pessoa que se propõe a escrever textos que serão veiculados na esfera jornalística não pode apresentar opinião pessoal, mas sim os fatos como aconteceram de forma objetiva, tá certo? É uma linguagem simples, então o objetivo não é complicar, é simplificar a leitura das pessoas que querem ter acesso às informações apresentadas nos textos jornalísticos. É uma linguagem imparcial e a característica da imparcialidade dialoga com a objetividade. Então, por ser um texto em que não há espaço, por ser uma esfera, em que não há espaço para a opinião pessoal, opiniões pessoais, quando nós falamos da linguagem jornalística, é um texto que é objetivo e imparcial ao mesmo tempo, tá? É linguagem referencial. Como assim referencial? É um texto de cunho informativo. A linguagem visa fornecer informações. É preciso ter empatia com o leitor. O que é ter empatia? É se colocar no lugar do outro. Então, a pessoa que se propõe a escrever textos que irão circular na esfera jornalística, ela precisa se preocupar, se colocar no lugar do leitor e pensar quais são os interesses de seus leitores, tá? Os temas precisam ter características universais, tá certo? Precisa ser de interesse de todos, precisam apresentar temáticas que atraiam a atenção de diferentes públicos. Agora nós vamos ver especificamente as características de um dos gêneros jornalísticos, que é a notícia, tá certo? Na notícia, o texto é de cunho informativo, então na notícia nós temos acesso a informações. São textos descritivos e ou narrativos. Como assim? Eles podem ser somente descritivos ou somente narrativos, como também podem ser descritivos e narrativos, tá certo? Os textos precisam ser curtos, não é válida uma notícia ser grande, ela precisa ser curta, até porque é um texto de leitura rápida, tá? Então, pensando aí também nos suportes, em um jornal, em uma TV, uma notícia, ela não ocupa muito tempo nem muito espaço. As notícias são veiculadas nos meios de comunicação, nós podemos ter notícias em revistas, em jornais, em sites, na TV, tá certo? Então, há diferentes meios de comunicação que possibilitam a transmissão de notícias. A linguagem da notícia precisa ser uma linguagem formal. Tipos de linguagem vocês estudaram no 6º ano. Então, quando nós falamos de linguagem formal, nós estamos falando aí de uma linguagem mais preocupada com o uso das regras gramaticais da língua. Apesar de ser uma linguagem formal, ela não pode ser uma linguagem tão rebuscada, precisa ser clara e objetiva, até porque diferentes pessoas irão ter acesso a esse gênero. Então, não cabe aí uma linguagem muito rebuscada para complicar a leitura, tá certo? Os textos das notícias apresentam títulos. Um é o título principal e o outro é o título auxiliar. Vocês vão observar essa característica
nas notícias que eu irei disponibilizar no grupo do WhatsApp. Então, elas vão apresentar um título e um título auxiliar, um título principal e um título auxiliar. No auxiliar, vocês vão ter o resumo do que será narrado, do que será informado no decorrer do texto. Por favor, se atentem para essas informações. Os textos das notícias são escritos em terceira pessoa e nada mais óbvio, sendo que nós já vimos que são textos impessoais, objetivos. Então, não há espaço aí para pessoalidade, não será escrito em primeira pessoa. É claro que é possível aparecer primeira pessoa em algumas transcrições. Por exemplo, se em uma determinada notícia aparecer as falas de pessoas que vivenciaram o fato, que presenciaram, aí nós iremos observar o uso da primeira pessoa, mas esse uso estará delimitado pelo uso das aspas, o espaço que possibilita isso, certo? Mas o que vai prevalecer é o uso da terceira pessoa. O discurso é indireto, claro, porque a história não é contada por quem vivenciou, por quem presenciou, mas por alguém que quis relatar o que aconteceu. Então, o discurso é indireto, a história é contada por outra pessoa. Para ter uma notícia, nós precisamos de um fato, um acontecimento. Esse fato precisa ser real, né, ter acontecido, atual e pertencer ao cotidiano das pessoas, para que esses três elementos, quando juntos, atraiam a atenção do público leitor, tá certo? Ó, a empatia com o leitor. Como atividade, para vocês colocarem em prática esses conhecimentos adquiridos nessa videoaula, vocês irão fazer até as 12 horas, das 12 horas de hoje, dia 18, enviar para mim via WhatsApp a atividade do livro de língua portuguesa, módulo 2, não é módulo 1, atenção, página 29 a 31. Enviar para mim uma foto da atividade respondida. E também vocês terão uma outra atividade. Essa terá um prazo maior para entrega, tá? É uma atividade oral avaliativa, com peso 2, então vocês podem tirar de 0 a 2. Será da seguinte forma: cada estudante deverá gravar um vídeo de curta duração. O vídeo precisa ter no mínimo 3 minutos e no máximo 5 minutos. Ou seja, não pode ser menor que 3 minutos, nem maior que 5 minutos. Nesse vídeo, vocês irão fazer a exposição oral, ou seja, vocês irão falar as principais informações que aparecem em uma das notícias elencadas pela professora. Então, eu irei disponibilizar um arquivo no WhatsApp com algumas notícias. Das notícias disponibilizadas, vocês irão escolher apenas uma para gravar um vídeo respondendo as seguintes perguntas. O que? Ou seja, qual é o evento que aparece na notícia que você escolheu? Quem? Quais são as pessoas ou instituições envolvidas na notícia? Onde? O local do fato noticiado. Quando? Quando foi que aconteceu esse evento? Qual foi a data? Por quê? Ou seja, o motivo do acontecimento e como, a forma como o evento aconteceu. Então, no vídeo de vocês irão responder a essas perguntas pautadas, as respostas serão pautadas na escolha do texto de vocês, tá certo? No texto que vocês escolheram. O vídeo deverá ser encaminhado para mim dia 20 de maio. Por favor, respeitem o prazo estabelecido. Então, dia 20 de maio, vocês terão que enviar esse vídeo para mim. Algumas observações. A organização da fala também fará parte dos critérios adotados para avaliação. Ou seja, eu irei observar a forma como vocês organizaram o discurso. Qual é a minha dica? Antes de gravarem o vídeo, escrevam algumas ideias, tentem assimilar o que será dito primeiro, o que será dito depois, o que será dito para finalizar, porque a organização da fala também será observada. Ao iniciar o vídeo, vocês terão que dizer o nome completo e a série. Por exemplo, Jaqueline de Melo, 8º ano, tá? Não esqueçam disso para facilitar na hora da correção. E não seguir as instruções, as orientações, poderá acarretar na diminuição da nota. Atenção! As informações precisam ser claras. Eu preciso compreender o que está sendo dito. Então, fale alto, por favor, pausadamente e treinem. Antes de gravar a versão final, vocês podem gravar algumas versões, assistirem aos vídeos, verificarem se falta alguma coisa no vídeo, se precisa regravar, tá certo? Para que vocês sejam bem avaliados. Tenham uma boa nota. Os textos que eu irei disponibilizar são esses. Vocês terão um arquivo com esses textos. Irão escolher somente um. Essa é a referência do material que eu utilizei para a aula de vocês. Obrigada pela atenção. Aproveito o momento para parabenizar os alunos Pamela, Iago, Felipe Nunes, Marlos e Letícia, tá? Pelo retorno das atividades. No decorrer das outras aulas, eu irei mencionar o nome de outros alunos.
Obrigada pela atenção.